Olá, ser de luz, continuando o nosso estudo. Semântica de causa, consequência, explicação e conclusão. Vamos lá. Acompanha aí. Semântica de causa. A primeira coisa que você tem que saber é que toda causa necessariamente gera uma consequência. Não se esqueça de que o que acontece primeiro no tempo, cronologicamente, a causa ou a consequência? Obviamente, a causa acontece antes, a consequência acontece depois. E aí, é importante que você entenda e não se esqueça do que eu vou dizer agora. Não existe relação de causa e consequência sem haver semântica, sentido de tempo. Aí você, como assim? O que o tempo tem a ver com isso? Tudo. Porque às vezes você tem algo que acontece antes, algo que acontece depois, mas aquilo que aconteceu depois não tem absolutamente nada a ver com aquilo que aconteceu antes. Aí, então, a relação estabelecida é apenas a de cronologia, apenas a de tempo, beleza? Por exemplo, se eu digo assim, eu acordei às 6, os passarinhos começaram a cantar às 8h30, beleza? O que tem a ver uma coisa com a outra? Absolutamente nada. Obviamente, os passarinhos não começaram a cantar às 8h30 só porque eu acordei às 6. Não faz o menor sentido. Então, na verdade, eu tenho antes, e esse antes é acordar às 6. Eu tenho depois passarinhos cantando às 8h30, mas a segunda parte não foi gerada pela primeira. Então, eu tenho apenas uma relação de tempo. Eu não tenho uma relação de causa e consequência. No entanto, se eu digo para você, por exemplo, que Josclei se sentiu ofendido. Em seguida, ficou magoado. Você concorda que ele ficou magoado porque se sentiu ofendido? Ou seja, ele se sente ofendido primeiro e por causa disso, em seguida, consequentemente, depois, ele fica magoado. Beleza? Isso é uma relação de causa e consequência. O que você precisa para a relação de causa e consequência? Um fato anterior, um fato posterior e o fato anterior ser o gerador, o causador do fato posterior. É isso que nós chamamos de nexo causal. É isso que nós chamamos de nexo de causalidade, né? O próprio direito traz isso também. Nexo de causalidade. Por quê? A causa acontece antes da consequência, a consequência acontece depois da causa. Então, não existe relação de causa e consequência sem haver um antes e um depois. Então, não existe causa e consequência sem cronologia. Não existe causa e consequência sem haver tempo. Mas é necessário que o primeiro fato acontecer no tempo gere o segundo fato. Senão, não haverá o tal do nexo causal, a relação de nexo de causalidade. Que é o quê? O fato anterior gerar o posterior. No final das contas, é isso. Por exemplo, estamos conversando em uma sala de aula, por exemplo, e, de repente, você dá de cara com um quadro todo quebrado. E você diz para mim, Tatiana, por que esse quadro está quebrado? Veja bem, você quer saber a minha opinião a respeito para eu discorrer sobre isso, tentar te convencer da minha opinião, ou você quer saber se eu conheço um fato anterior que gerou aquilo ali? Obviamente, eu quero saber se você conhece um fato anterior. Então, a minha pergunta já quer saber a causa. Isso é para você não confundir com a explicação. Cuidado, beleza? Aí eu digo, eu sei por quê. Foi o Josclei. Josclei chegou aqui um dia de fúria, completamente enlouquecido. Pegou um taco de beisebol, começou a quebrar todo o quadro. Largou o taco aí e foi embora, menina, louco. Ah, então foi porque Josclei bateu com o taco que o quadro ficou assim? Então veja, é porque ele bateu antes que consequentemente ficou em seguida assim, depois, que é a relação de causa e consequência, beleza? Dito isso, vamos ao nosso quadrinho de alegria. Ah lá! A causa nada mais é, se você pegar um sinônimo, o motivo, a razão por que acontece alguma coisa. Conectivos de causa, palavras, expressões que dão ideia de causa e que sempre caem em prova. Tatiana, você acha que eu tenho que memorizar isso? Eu acho sim, porque você resolve em 1 segundo quando você sabe esse treco, beleza? Já quero registrar alguns que sempre caem para você já não se confundir. Eu quero que você repita comigo isso aqui, olha. Por quanto é um porquê? Por quanto é um porquê?
Por quanto é um, por quê? Como mantra. Por quanto é um, por quê? Por quanto é um, por quê? Proteste. Por quanto é um, por quê? Por quanto é um porquê? Repita com a sua família. Por quê? O porquanto nada mais é que um porquê metidinho. É sinônimo, ok? Então é a mesma coisa de dizer para você que garota é sinônimo de menina, entende? Então, quando eu peço para você memorizar os conectivos, não é porque você não vai entender do que se trata e você vai ficar decorando a matéria. É porque você está ampliando o seu vocabulário de sinônimos. É só isso, beleza? Voltando aí, e obviamente em prova você faz mais rápido quando você os conhece. Devido a algo, em virtude de, graças a, o como. Aí tem que tomar cuidado, porque o como, ele pode ter outras semânticas. Se eu digo, por exemplo, Josclei é bonito como o pai. Isso é uma comparação, estou comparando os dois. Se eu digo, você fez isso como? Ou seja, de que jeito, de que modo? Essa semântica já é de modo. Agora, se eu digo, como diz a lei, todos são iguais, o que eu estou dizendo? De acordo com a lei, me baseando nela. Essa semântica já é de conformidade. E se eu digo para você, como você me ajudou, eu vou ajudar você. Isso é causa. Veja que é porque você me ajudou primeiro, consequentemente eu vou te ajudar de volta. Relação de causa e consequência. Primeiro você me ajuda, depois eu ajudo você e eu vou ajudar você por causa disso, por causa da ajuda que você me deu antes. Essa é a relação de causa e consequência. Seguindo aí, se você der uma olhada no quadrinho, eu quero que você veja a preposição de, porque eu já disse para você que ela é infernal, e ela aparece em todas, ou quase todas. A preposição por aparece muito em prova como causa. Se eu digo para você, você está feliz? Você diz sim, óbvio. Agora, se eu digo, você está feliz por estar estudando? É como se eu perguntasse, você está feliz por causa disso? Veja como é que o por estabelece causa. E o com, que também já comentei com você, que assume outras semânticas. Uma delas é causa. Geralmente, quando o com é causal, ou você consegue trocar por já que, ou você consegue trocar por devido a, que você que vai memorizar o quadrinho já sabe que são sinônimos, né? Então, se eu digo, com a nova lei, todos serão beneficiados, ou seja, devido à nova lei, todos serão beneficiados. Esse com é causal. Guarde isso aqui porque é muito importante. Porque estudou muito, passou. Veja que aqui eu tenho dois verbos. O português funciona assim. Onde existe verbo, existe oração. E onde existe oração, existe verbo. Logo, se eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações. Vou separar as orações aqui, porque eu tenho que separar um verbo do outro, beleza? Então, veja, a primeira informação é que ele estudou muito. A segunda é que ele passou. E por isso eu separo ali. Veja bem, esse porquê estudou muito, veja que o conectivo, que é o porquê, ele está dentro desta oração aqui. Então, o que me importa é se esta oração em que ele está inserido pode acontecer primeiro no tempo e gerar a outra. Porque quando eu digo para você que a causa acontece antes, ela não necessariamente vai aparecer escrita antes, mas sim cronologicamente aconteceu antes no tempo. Então, veja, o que vai me dizer a avaliação que eu tenho que fazer é onde está esse conectivo. Faz sentido a pessoa estudar muito primeiro e, por causa disso, consequentemente, ela passar? Claro que sim. Então, eu tenho, sem dúvida, aqui uma coisa chamada nexo causal. Significa, então, que esta primeira oração tem, sim, a semântica de causa. E essa aqui, ela tem, sim, semântica de consequência. E ainda que secundariamente existe uma sequência aqui de tempo. Então, eu também tenho uma ideia temporal por baixo dos panos. Mas a questão é que se o nexo causal estiver certo e o porquê está escrito aqui, que é um conectivo de causa, na oração de causa, então esta oração também é chamada de causal. Já guarde isso para você. Ser de luz. Se a oração é causal, guarde o que eu vou dizer agora. Só existem duas orações com semântica, com conectivo com semântica. A coordenada sindética e a subordinada adverbial, beleza? Tatiana, são 7 orações de base. Oração coordenada assindética, oração coordenada sindética, oração principal, oração absoluta, oração subordinada substantiva, oração subordinada adjetiva e oração subordinada adverbial. São 7, só que dessas 7, só 2
tem um conectivo. O que é o conectivo? A preposição ou a conjunção que tem a semântica, que tem um sentido específico, beleza? E acontece que todas as semânticas da subordinada adverbial começam por consoante. Causa começa com C, tempo começa com T, comparação começa com C, beleza? E as semânticas da coordenada sindética começam por vogal. A adição, a diversidade, a alternância, explicação. A única coordenada sindética que não começa por vogal é a conclusiva. Essa você memoriza. Então, faça essa anotação aí no cantinho. Mais à frente eu vou voltar a isso. Mas eu já quero que você comece a treinar essa história, beleza? Embora essa aula não seja diretamente de orações, não custa nada você memorizar consoante e vogal, só para você saber a nomenclatura já de bate-pronto, que é o que importa para a sua prova, beleza? Então, vou voltar lá. Eu já sei que se essa semântica é de causa, e causa começa com a letra C, ela é da subordinada adverbial. Então, o nome dessa oração é oração subordinada adverbial causal. Toda subordinada se relaciona com uma principal. A principal de uma causa só pode ser onde está a sua consequência. Então, essa oração da direita é a oração principal. Tatiana, por que eu não vou chamar essa oração de oração consecutiva, já que ela tem ideia de consequência? Porque ela não tem conectivo. O conectivo está na causa. Então, essa é a subordinada. Mas esse é só um início de raciocínio. Vou para a próxima. Estudou muito, pois queria uma vida melhor para a família. Veja, a lógica, quando você tem um conectivo no meio da oração, é já fazer a barra antes dele, beleza? Não foi o que nós fizemos aqui em cima, porque ele estava no início do período e não no meio, beleza? Fez a barra antes do conectivo, encontrou um verbo de cada lado, então está separado. A questão é, esse pois, quando ele está antes do verbo da sua oração, que é o caso aqui, ele pode ser causa ou explicação. Ele vai ser causa se houver nexo causal, ou seja, se esta oração em que ele está inserido acontece primeiro no tempo. No tempo e não na ordem que aparece escrito. Ou seja, é porque a pessoa queria uma vida melhor para a família primeiro que, consequentemente, ela resolveu estudar muito? Claro que sim. A vontade de vencer vem primeiro, a ação vem depois. Então, certamente, é por causa desta vontade que, consequentemente, a pessoa estuda. Então, esse pois tem sim a semântica de causa. Próximo aí. Porquanto estudou muito, passou. É a mesma coisa de dizer porque estudou muito primeiro, consequentemente, passou, dá no mesmo. Esse porquanto é um porquê, logo ele também é causa. Porquanto você chegou, fiquei feliz. É a mesma coisa de dizer porque você chegou, fiquei feliz. Já que Josclay chegou para ficar com as crianças, vou estudar. Ou seja, porque ele chegou para ficar com as crianças, consequentemente eu vou estudar. Ou seja, devido ao fato, em virtude dele ter chegado, graças a Josclay ter chegado, eu vou estudar. Veja como os conectivos que estão em cima se encaixam aqui também. Primeiro ele chega, depois eu estudo. E é porque ele chega que possibilita o meu estudo. Logo eu tenho o nexo causal. E esse já que ele é de causa, e já registre que o já que é sempre causal, ele não faz outra coisa da vida e ele sempre cai em prova, beleza? Ela foi aprovada visto que sabotava, ela foi reprovada visto que sabotava o treinamento. Olha o visto que aqui. É um porquê, posso trocar, olha lá. Ela foi reprovada porque sabotava o treinamento. Veja, primeiro ela foi reprovada ou primeiro ela sabotava? Primeiro ela sabotava. Ah, então o porquê ou visto que está mesmo na primeira oração a acontecer no tempo que gerou a segunda ação, que foi a reprovação. Uma coisa gerou a outra? Sim, então existe nexo causal e é por isso que esse visto que é de causa. Uma vez que seguiu a receita, Claudilane não solou o bolo. Ou seja, foi porque seguiu a receita que, consequentemente, não solou o bolo. Veja que uma vez que está dentro desta parte aqui. Então, é ela que eu tenho que reconhecer se aconteceu primeiro no tempo. Primeiro, ela segue a receita. Depois é que o bolo dá certo, né? Então, ele só deu certo porque ela seguiu a receita? Sim. Então, uma coisa gerou a outra. Nexo causal.
relação de causa e consequência. Muita alegria isso aqui. Claudilane não solou o bolo, uma vez que seguiu a receita. Veja que eu estou dizendo exatamente a mesma coisa. Aqui a ordem dos fatores não altera o produto ser de luz. Eu tenho uma vez que é um conectivo causal. Fiz a barra antes dele. Eu posso pegar esse uma vez que seguiu a receita, a oração inteira e botar antes da outra? Uma vez que seguiu a receita, Claudilane não solou o bolo? Posso sim. Então, tanto faz. Eu estou dizendo a mesma coisa em cima e embaixo. Tanto é que a oração do uma vez que é a mesma, uma vez que seguiu a receita em cima, uma vez que seguiu a receita embaixo. E em cima, aqui sobrou, Claudilane não solou o bolo. E qual oração sobrou embaixo? Claudilane não solou o bolo. Ah, então estou dizendo a mesma coisa, porque o conectivo uma vez que está na mesma posição. Tatiana, não está na mesma posição, porque um está antes e o outro está depois. Estar na mesma posição é estar na oração do mesmo verbo. É estar dentro da oração do mesmo verbo. Ela não saiu do lugar, ela está na mesma oração de sempre. Beleza? Então, estou dizendo a mesma coisa. Já registre o seguinte, a causa, quando ela está no início, quando é uma oração, ou seja, quando tem verbo, ela tem vírgula obrigatória. Quando ela está no final, essa vírgula ela é facultativa. Seria isso, beleza? Seguir. Devido ao descaso com a segurança pública, por causa do descaso com a segurança pública, consequentemente, a população do Ceará vive dias pesados. A população do Ceará vive dias pesados por quê? Devido a quê? Devido ao descaso com a segurança pública. Ah, o descaso acontece primeiro. Dias pesados acontece depois. E o conectivo devido a está dentro do primeiro fato acontecer no tempo. Este primeiro fato está gerando o segundo? Sim, então é causa. Próximo. Devido à tragédia, toda a população se comoveu. Veja que aqui, ó, por causa da tragédia, toda a população se comoveu. A tragédia gerou a comoção da população. Isso é relação de causa e consequência, em que uma coisa leva a outra. E veja que o devido a, não importa se é devido a sem acento grave, com acento grave, ou com artigo oi, fica devido ao, não importa, ele é causal. E veja que esse trecho causal aqui nem tem verbo dentro. E daí? Porque quem dá o sentido de causa é o devido a. E essa vai ser a diferença lá na frente da oração adverbial para o adjunto adverbial, ambos de causa. Qual é a diferença? Um tem verbo e o outro não tem verbo. Tatiana, mas em cima está sem verbo também. Verdade. Então, aqui, ser de luz é um adjunto adverbialzão gigante. Aqui também um adjunto adverbial gigante. Mas se eu colocasse assim, devido a ter ocorrido uma tragédia, já virou a oração causal. Então, eu quero que você entenda que se você entende que devido a é a causa, se for adjunto adverbial ou se for oração adverbial, tanto faz. É uma questão de haver verbo dentro ou não, ser de luz, é só isso. Não é tão ruim. Então, quando você chegar mais à frente, esse conteúdo de semântica vai ser primordial para você. Por favor, não deixe de colocar esses conectivos na veia. Eles sempre estão na sua prova. Quer passar? Não discuta com a banca, não. Faça o que tem que fazer. Vamos lá. De dor, Clauberley gritava. Ou seja, ele gritava por causa da dor. Você pode até botar assim, ó, de tanta dor. Aí você já sabe que de tanta, de tão, geralmente esse D aqui é de causa. Ou seja, é devido à dor que ele gritava. Olha como esse D aqui estabelece a causa. A dor acontece primeiro e é por causa dela que ele começa a gritar em seguida. Relação de causa e consequência. A dor gera o grito. Por gostar de você, espero que trabalhemos juntos. Devido ao fato de gostar de você, porque gosto de você, gosto de você primeiro e é por causa disso que, consequentemente, espero que nós trabalhemos juntos. Já a explicação, Tatiana, quando acontece a explicação? Porque vamos combinar, os conectivos de causa se repetem na explicação. Você vai ver o porquê, vai ver o pois, vai ver o visto que, o porquanto se repetindo.
Primeiro, eu já quero registrar aqui na sua prova, na maioria das vezes, quando cai a pergunta do conectivo é o de causa que está lá, tá? Não vou ser leviana e dizer que é sempre, porque isso não é verdade, mas é na maioria das vezes. Eles deixam o aposto para outras estruturas, para a oração adjetiva explicativa, para o aposto explicativo, mas é aquilo. O porquê pode ser causal ou pode ser explicativo. Qual é a diferença? É agora. Vai ser explicação, primeiro, quando o nexo causal não der certo. O cara não acontece antes, gerando um que vem depois, não faz o menor sentido pensar isso, então é explicação. 2, aparece explicação após opinião, porque a explicação ela é boa para ficar me justificando, dizendo para você por que eu penso daquele jeito. E após verbo no imperativo. O verbo no imperativo é aquele que você usa para falar diretamente com a pessoa, pedindo para que ela faça alguma coisa. Ou você pede, ou você dá ordem, ou você dá um conselho. E aí você diz, por favor, abra o livro na página 5. Não estou mandando. Abra o livro agora. Ordem. Pare de fumar, não faz bem à sua saúde. Veja que quando eu digo pare de fumar, não estou dando ordem a ninguém, só estou dizendo que estou preocupada com você, estou dando um toque para a sua vida melhorar. Pare de fumar, não faz bem a você. Ninguém está dando ordem, beleza? Então, cuidado com essa coisa de que imperativo dá ordem, porque não necessariamente ele vai fazer isso. A ideia do pedido é mais fácil de você enxergar em prova, tá? Eu falo diretamente com a pessoa usando aquele verbo pedindo que ela faça alguma coisa. Esse é o imperativo. Faça, por favor, um milkshake para mim. Faça você. Eu estou falando diretamente com a pessoa. Esse é o imperativo. Qual é a lógica da explicação? É exatamente essa que está no quadrinho aí. Eu acho isso porque... E aí eu começo a explicar um pensamento que é muito particular meu. E essa é a ideia de explicação. Geoclei é lindo porque estuda muito. Se eu fizer a barra aqui, ó, você consegue imaginar isso aqui acontecendo primeiro? Ou seja, o cara estuda muito primeiro e por causa disso, consequentemente, ele fica lindo? Claro que não. Isso aqui não tem menor lógica. O nexo causal não deu certo. Então, você já sabe que esse porquê é explicativo. 2. Quando eu digo que Geoclei é lindo, obviamente, isso é uma mera opinião. Você pode dizer, eu não acho. Então, eu só estou explicando a minha opinião. Fique quieto que eu não aguento a sua voz. Fique quieto. Agora eu estou dando ordem. Isso é coisa de gente grosseira. Fique quieto, pois eu não aguento a sua voz. Por que eu não aguento a sua voz? Eu tenho aqui um verbo nitidamente no imperativo e eu posso pegar esse que e trocar por porquê, trocar por pois. Fique quieto, pois eu não aguento a sua voz. Por que eu não aguento a sua voz? Logo, ser de luz. Você vai avaliar esse que, assim como você avalia a causa e a consequência naturalmente. Só que como eu tenho o verbo no imperativo, eu já sei que esse que, ele é explicativo. Choveu porque as ruas estão molhadas. Choveu e estão, são os dois verbos. Vou separar as orações antes do conectivo, que as liga, que é o porquê. Faz sentido? A oração em que o porquê está inserido acontecer primeiro, ou seja, porque as ruas estão molhadas primeiro, que consequentemente chove, minha gente, para que dançar da chuva? Você vai lá na calçada, joga um baldinho de água que consequentemente vai chover. Isso não faz o menor sentido. E não se esqueça de que para que seja a causa é necessário que aconteça primeiro a oração em que o porquê está inserido. Então é para ela que você tem que olhar. Então vamos lá. É porque as ruas ficam molhadas que consequentemente chove? Claro que não. Então, eu não tenho um nexo causal possível. Por isso que esse porquê só pode ser explicativo, ser de luz. Obviamente, se o porquê estivesse aqui, ó, porque choveu, as ruas estão molhadas, aí sim, é porque chove primeiro que, consequentemente, as ruas ficam molhadas depois. Mas aí o porquê estaria na oração do chover e não na oração do estar. Se ele estivesse na oração do porquê, ele seria a causa, porque o nexo causal daria certo, beleza? Não é o caso. Por isso, esse aqui é explicativo. Semântica de consequência. Já falamos, a consequência advém da causa.
logo também é necessário que exista o tal do nexo causal. Só que o conectivo vai estar dentro do fato número 2, já que a consequência acontece depois e não antes. Segundo acontecimento no tempo, gerado por uma causa, essa é a consequência. Geralmente na sua prova vai aparecer a conjunção que associada a um tão. Ele é tão legal que esse tão acaba desembocando nesse que, esse que de consequência. Tal que, tamanho que, tanto que, e digo mais, não necessariamente vai estar colado um com o outro. Pode ser que haja algumas palavras no meio, uma, duas e até uma, enfim, uma linha inteira. Mas a questão é que o arrependimento foi tão grande, satisfatório, incrível e sei lá o que. Fulano não parava de chorar, sei lá. O que eu disse não tem menor nexo, mas essa é a lógica. Passei. Josclay quer tanto cargo que estuda várias vezes a matéria. Seria estuda e revisa a matéria, e revisa várias vezes a matéria. Então, aqui, ó, fiz a barra. É porque ele quer o cargo primeiro que, consequentemente, ele estuda e revisa várias vezes a matéria? Claro que sim. Só que o porquê estaria do lado de cá. Aqui é a causa, aqui acontece primeiro, é porque ele quer o cargo que, consequentemente, ele estuda e revisa em seguida. Logo, a consequência está aqui na segunda parte. E a conjunção, que é a palavra que, está na parte 2. Por isso que ela é chamada de consecutiva. Ela é chamada de valor de consequência. Ela é chamada de valor de efeito. Tudo isso é sinônimo e cai na sua prova. O arrependimento foi tal que Josclay não parava de chorar. Ele não parava de chorar por quê? Porque o arrependimento foi grande. Então, o que aconteceu primeiro? O arrependimento ou o choro? O arrependimento. E é por causa do arrependimento que, consequentemente, ele não para de chorar. Relação de causa e consequência. E a conjunção está dentro do fato 1 ou do fato 2? Do fato 2. Por isso que ela é de consequência. Se você arrancasse o que deste lado e botasse um porquê causal, deixa aqui, ó, ele estaria dentro do fato número 1 a acontecer no tempo, e aí sim você teria uma causa. Olha lá, é porque o arrependimento foi tal, o Josclay não parava de chorar. Mas seria necessário que o conectivo estivesse escrito do lado 1 e não do lado 2, beleza? Passei. O susto foi tamanho que o grito de Oberley era ouvido na esquina, ou seja, é por causa do susto que, consequentemente, o grito foi imenso. Só que o que está dentro da consequência. Se eu corto o que da consequência e boto um visto o que do lado de cá, visto que o susto foi tamanho, o grito de Oberley era ouvido na esquina, você vai ter a causa. Mas a conjunção está dentro do fato 2 e não dentro do fato 1. Não se esqueça de que você separa antes do conectivo, beleza? Outra aí também que tem valor de consequência é o de maneira que, de modo que, de forma que e o por conseguinte, que volta e meia também aparece em prova. Guarde isso aí, para você não marcar que de modo que é modo, ele é consequência. Eu não fui à escola de maneira que você não poderia me encontrar lá, ou seja, foi porque eu não fui à escola que, consequentemente, você não poderia me encontrar lá. Primeiro, eu não vou. E porque não vou, eu gero esta impossibilidade aqui. Logo, de maneira que, ó, fazendo a barra antes do conectivo, está dentro do fato 2 e não dentro do fato 1. Ela queria muito, por conseguinte, esforçou-se bastante. Veja que ela queria muito primeiro. Por causa disso, consequentemente, ela se esforçou. Ela se esforçou por quê? Porque queria muito. Mas o por conseguinte está na segunda parte. Uma coisa gera outra? Sim, mas o conectivo está na parte 1 ou na parte 2 a acontecer no tempo, cronologicamente. Na parte 2, então, é consequência. Conclusão. Finaliza o texto. Isso aqui é só para não dizer que conclui, né? Porque vamos combinar, é óbvio.
Resume tudo que foi dito antes. Expressa secundariamente semântica de consequência. Aí é que está. Então, vou repetir. Você tem que memorizar os conectivos. Por quê? Toda conclusão também é uma consequência, não deixa de ser. Só que os conectivos conclusivos são aqueles que nasceram para finalizar o texto, para figurar aquele último parágrafo do texto, que é o parágrafo conclusivo de uma dissertação, por exemplo. Então, você vai ter que memorizar, Ser de Luz. Pô, não dá ideia de consequência? Dá! Mas por que eu tenho que marcar a conclusão? Porque quem está escrito aí é o portanto, não é o de maneira que. Se fosse o de maneira que, você marcaria a consequência. Como é o portanto, você vai ter que marcar a conclusão. No final das contas, eu quero que você pense assim. É mais matemático, é mais rápido de você pensar, beleza? Voltando lá. Logo, sendo assim, portanto, então, assim, o pois quando está escrito após o verbo e o por isso, que depois eu tenho um comentário a fazer. Estudou muito, logo, passou. Cuidado com esse logo, porque o logo pode ser tempo também, né? Se eu digo, fulano logo respondeu quando a professora perguntou, ou seja, de imediato, né? Naquela mesma hora, tempo. Mas quando eu digo estudou muito, logo passou, equivale a dizer, portanto, passou. O portanto é o pai da conclusão. Mas olha só o que eu disse para você. Toda conclusão é secundariamente uma consequência, porque, obviamente, a pessoa estuda primeiro e é por causa disso que, consequentemente, ela passa. A semântica de consequência está ali? Sim, Ser de Luz. E por que eu não vou poder marcar consequência? Porque quem está escrito é o logo. E por isso que é tão importante você memorizar, assim, os conectivos, beleza? Passei. Josclay ficou no sereno sem camisa, por isso ficou doente, portanto, ficou doente. Pergunta. Tatiana, posso dizer que essa oração tem semântica de consequência? Posso. Posso dizer que neste período existe uma relação de causa e consequência? Posso. Se perguntarem isso para mim, eu vou dar certo? Sim. Mas e se quiserem classificar a oração como oração subordinada adverbial consecutiva? Vou poder? Não. Por quê? Porque o conectivo escrito não é de consequência. Então, veja, a relação de causa e consequência existe no período, ela está presente, sem interpretação de texto. Agora, eu não posso classificar essa conjunção como consecutiva, nem a oração como consecutiva. Eu não posso dar esse nome técnico porque o conectivo que apareceu foi o conclusivo e não o de consequência. Beleza? Por isso, de novo, é tão importante você registrar isso. No entanto, especificamente sobre o conectivo, por isso, vale fazer uma ressalva caso você vai fazer prova da banca FGV, beleza, Ser de Luz? Até porque a FGV já fez alguns concursos para a área fiscal, então é importante você saber isso. Ser de Luz, seguinte, olha só que eu vou falar que é importante. Todas as bancas, todas as gramáticas marcam o por isso como conclusivo. Fim. A gente só marca consequência se não aparecer conclusão nas alternativas. Então, é uma marcação secundária, beleza? Mas a banca FGV TJ de 2011 colocou por isso no enunciado, perguntou a semântica, havia consequência numa alternativa, havia conclusão na outra, mas ela marcou consequência. Pegou todo mundo e, a partir daí, ela continuou repetindo isso. Só que, às vezes, o por isso cai e ela também marca a conclusão. Aí você, mas que maluquice. Não é não. É porque, se você para pensar, até que a FGV tem lógica nesse sentido. Porque ela prefere marcar consequência quando este por isso está escrito no início do texto ou no desenvolvimento, que realmente é onde nós estabelecemos relação de causa e consequência. Já quando esse por isso aparece no fim do texto, lá na conclusão, ele prefere realmente marcar como conclusivo. Mas essa observação é para a FGV. Se você for fazer prova de outra banca, você vai marcar o por isso como conclusivo. Ele é sinônimo de um portanto e siga a sua vida. Beleza? Passei. Estudou muito. Logo, passou. Portanto, passou. É a mesma coisa. Ficou no sereno sem camisa. Adoeceu, pois. É isso aqui. Ficou no sereno sem camisa. Adoeceu, portanto. Posso? Posso.
Adoeceu, pois. Tatiana, que estranho, se adoeceu, pois. Então, vamos lá. Você consegue continuar, ó? Josclei ficou no sereno sem camisa. Adoeceu, pois, naquele dia. Dá certo? Dá. Então, se eu posso inventar uma continuação, primeiro, eu vou ter uma segunda vírgula. 2. Se eu posso inventar uma continuação, então eu também posso cortar e terminar no ponto, que também fica certo. O pois, aliás, ele é conclusivo quando? Quando ele está colocado após o verbo. E quando ele está colocado após o verbo, ser de luz, ele pode ser trocado por um portanto. Guarde isso. Então, o pois, quando ele está antes do verbo, ele é igual a um porquê. Ele vai ser causa ou explicação. Quando ele está depois do verbo da sua oração, ele equivale a um portanto. E aí, ser de luz, ele vai ser conclusivo. Então, cuidado, porque muita gente fala assim, quando eu vejo pois entre vírgulas, ele é conclusivo. Não é isso. É quando ele está depois do seu verbo. E, claro, se houver continuação, haverá 2 vírgulas. Então, dito isso, até a próxima. Eu espero que você pare para memorizar esses conectivos e nós nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau.